Olá, olá, bem-vindos. Vou pedir para vocês também compartilharem com os amigos, pedir para eles já entrarem, por favor, chamem os amigos, vamos compartilhar no Whats com os amigos. Febrapios agradece a todos os participantes. Hoje temos duas convidadas ilustres de histórias e movimentos. Primeira, Ana Regina, seja bem-vinda. E Mariana Hora. Duas presentes no movimento surdo, né? E também como tradutoras e intérpretes dentro desse movimento. Essas experiências que tem dentro das associações, também com comunidades surdas, a gente sabe que elas correram bastante esse país, e também esses artigos, e também essas barreiras conquistadas, essas visibilidades que a gente também tem dentro dessa comunidade surda, as questões das legislações também, que são muito importantes, né, nesse nosso movimento, para termos essas visibilidades. Muito obrigada às duas por participarem hoje. Febrapios agradece. Vamos aproveitar as perguntas já para a Mariana. Por favor, Mariana, explica para nós um pouquinho o resumo desse movimento surdo e também essa profissão do tradutor-intérprete. Agradeço muito, uma boa tarde a vocês a todos, é uma grande harmonia estar aqui, muito bom estar aqui, e a gente sempre tem alguns encontros de 15 em 15 dias, né, para falar em relação ao guia intérprete, aos tradutores, aos movimentos, e hoje, né, a gente vai trazer sim essa questão do movimento surdo com a relação dos intérpretes de Libras, né? E eu quero trazer para vocês um pouquinho algumas relações históricas, sim. Bom, já fui apresentado, meu nome é Mariana Hora, esse é o meu sinal, sou de Pernambuco, a minha formação é em assistente social. Então, assistente social. Já, né, tenho essa formação já há algum tempo, e mais ou menos uns 4 anos, eu acho que começou esse reconhecimento como intérprete de Libras, mas só nesse período não, antes disso também, só que eu não percebia que esse movimento, né, isso já existia. E a história que eu quero trazer para vocês é assim, bom, eu nasci, então ouvinte e com tinha algumas questões assim de fala, mas era muito criança, e a gente pensava que isso era um processo natural. A minha mãe, a minha avó, a tia, primos, todos eles também tiveram uma questão de perda auditiva, né? Mas eles mantinham-se falantes, né, com uma porcentagem ali de audição. E no meu caso também foi do mesmo movimento, eu também tinha um resquício de audição. Minha língua foi a língua portuguesa ali que eu estava aprendendo, né? E só que tinha questões de barulho que a qual eu não me detive, né? Tipo, quando me chamavam, ou quando ficavam falando, tinha coisas que eu acabava não entendendo, e a minha família começou, então, realmente, ela também vai fazer parte dessas questões de perda auditiva. A gente foi levado, então, numa fono, para ver o grau da minha audição. Na época ainda era leve, comecei a usar aparelho mais ou menos com 6 anos, né? Eu entrei numa escola inclusiva, não tinha contato nenhum com pessoa surda, nem conhecia essas áreas, assim, nada. Era sempre a questão clínica, né? Fono, inclusão, oralização. Então, até porque eu tinha esse resquício da fala também. E a minha família não conhecia nada sobre o mundo da comunidade surda. Era algo que a gente não tinha essas informações, não tivemos nenhuma orientação sobre a língua de sinais. E assim eu cresci, com esse sentimento de muito sozinha, por não conseguir me socializar de fato, me integrar realmente com a comunidade ouvinte, mas isso foi um processo, então. Comecei a fazer, quando estava na faculdade,
Ali, então, eu, né, tinha um curso de Libras, ao qual eu realmente quis muito participar. Eu comecei a fazer o curso, comecei a conhecer alguns surdos, isso mais ou menos foi no ano de 2008, e neste ano realmente foi um marco para mim, porque eu comecei a participar dos movimentos, a conhecer, a ter contato e me relacionar com essas pessoas surdas. Mas eu ainda usava muito um português sinalizado muito forte, porque para mim a minha primeira língua é a língua portuguesa, né, em relação da minha criação. Mas aí eu comecei então a conhecer a língua de sinais e os surdos começaram a conversar comigo e viam então como é que eu tinha certa compreensão da língua portuguesa, né? A gente falava que conversava que tinha essa questão da oralização, mas foi algo que tinha ficado em mim. Então, os surdos acabavam me pedindo muita ajuda, sinalizavam e pedindo para que eu escrevesse, ou pediam para que eu lesse e fizesse essa tradução para o surdo. E assim a gente começou a trabalhar, mas era algo que inerente em mim, eu não comecei a não tinha essa percepção de fato. E o tempo começou a passar, e aí teve realmente um movimento, né, sou sócia da Associação dos Surdos de Pernambuco, e aí, né, participando desse movimento, a gente começou a ir em alguns estados e conhecer surdos, e aí eu comecei a adquirir muito rápido o conhecimento e ter em mim a identidade da língua de sinais e me sentir parte disso, coisa que antes eu não tinha e era certamente um sentimento difícil por estar sozinha. E a comunidade surda me ajudou muito nesse processo de me conhecer. E então, lá em Pernambuco, a gente também teve a Federação Desportiva dos Surdos de Pernambuco, e eles me convidaram, então, para integrar a diretoria. Eu fui secretária, né, trabalhei com umas questões administrativas, eu não conhecia, na época, nada sobre esportes, eu não tinha experiência nenhuma, mas como tinha essa questão de eu escrever bem, então eles me ensinaram, né? E eu fazia outra parte da escrita, né? Quis experimentar, foi um esforço grande, mas a gente fazia bastante leitura porque era uma questão de linguagem muito focada ao esporte. E aí, então, eles traziam para mim, e aí eu escrevia a relação de torneios, regras, ou editais de projetos, né? Nisso, também teve a minha relação com a FENEIS, né? Tinha um movimento, vocês lembram, aqui em Pernambuco também teve um grande movimento sobre questões das escolas. A Ana Regina deve lembra que a gente teve uma questão também muito grande, onde a FENEIS estava trabalhando aqui conosco para nos ajudar a ver como é que essa relação de escola, pois não tinha. Então a gente começou a trabalhar juntas enquanto esses movimentos, né, a ser atuante, principalmente na necessidade da escola bilíngue, que em 2011 a gente até foi em movimento, a Patrícia, a Regente, a Flaviane, o Nelson, a Regina, todos nós, a gente se uniu e fomos para esse movimento em Brasília, né, para lutar enquanto os direitos da escola bilíngue. E aí a gente tinha esse movimento, mas eu nem me via como uma líder. E ainda a questão da tradução, eu não tinha essa percepção, né? Talvez, né, tinha a questão da facilidade, a gente via questões das informações, as publicidades, tinha a leitura do PNE, do Plano Nacional de Educação, então fazia essa leitura e traduzia isso, mas isso é, como eu falei, isso estava em mim, mas eu não percebi esse processo. Aí teve, então, a relação do ProLibras, se eu não me engano, em 2011 também, que era para tradutor surdo, né? Tinha essa intenção do tradutor, e eu fiquei pensando isso para Libras para intérprete, e aí as pessoas diziam para mim, não, por que tu não tenta? E eu realmente tentei, e, né, quem sabe até um processo de avaliação vai ser interessante, e eu passei, e eu pensei, meu Deus, eu estou com um certificado de intérprete, né, intérprete de língua de sinais, tá, né, fiquei muito contente, mas deixei isso guardado, e mais ou menos uns 4 anos atrás, acho que se não me engano em 2016, me chamaram então para trabalhar numa área nas áreas de teatros e aconselhamento ali, para ouvinte, para um grupo ouvinte, para orientar, como uma consultora, né, nessa questão da integração. E isso acabou me interessando muito, eu fiquei muito interessada nisso.
E a partir, então, eu fiquei realmente com essa questão, tinha a minha formação, tinha essa questão dos cursos, né, aqui em Pernambuco não tinha, só nos polos, né, que realmente tinha, e só tinha num dos polos, e não tinha, até hoje, não abriu nenhum polo para que a gente pudesse fazer essa formação, mas ainda assim fui adquirindo todos esses conhecimentos, né, na área de tradução, fiz um curso, né, tenho um curso, mas ainda estou num semestre no IEL, né, numa faculdade do IEL também, nessa área da tradução, estou estudando nesse momento, porque eu acho muito importante a gente ter, né, as formações, as certificações. Então, eu fiz muita parte desses movimentos, né, da associação, da federação, da CBS, né, como secretariando, trabalhando com esses processos de traduções, os movimentos da escola bilíngue. Então, esse reconhecimento é algo que realmente me motivou, e eu não percebia que eu já fazia parte disso e já era uma tradutora-intérprete nessa época. Então, Mariana, você vê, né? E muito importante essa experiência que a gente acaba adquirindo nesses cursos, né? Que nem você fez, você está agora fazendo os cursos, né? Se aperfeiçoando e fazendo esses contatos também com a associação, com a Febrapil, os FENEIs, né? A gente percebe que tu está sempre buscando, né? Essas formações. Então, Ana Regina, explica para nós um pouco o resumo da sua história com o movimento surdo e também essa questão dos tios, né? A gente percebe que você tem bastante coisa para nos contar. Obrigada, Clarissa, obrigada ao grupo de trabalho de Libras, Febrapios, obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema muito importante, tanto a Mariana representando o grupo jovem e eu representando aí o grupo mais veterano, né? Mas então, eu já fiz alguns artigos com relação ao trabalho do tradutor-intérprete surdo, e há um tempo atrás nós tínhamos uma formação do Letras Libras, o bacharelado do Letras Libras, e não tínhamos uma formação específica para surdos. Essa aprendizagem que a gente que a gente adquire ao longo da nossa vida como tradutor e intérprete, nós não temos uma certificação para o tradutor e intérprete surdo, né? E aí, então, tenho feito algumas falas em alguns lugares sobre o tema, porque a certificação, a gente considera que a questão nossa, de vivência, de crescer nessa aprendizagem constante da tradução e interpretação, né, e a gente percebe que o bacharelado é diferente, né, a gente tem aqui algo a mais, uma formação a mais, né, e essa é uma formação que necessita, sim, de uma certificação, de um reconhecimento das nossas habilidades, assim como nós temos os CODAs, que são usuários da língua de sinais, isso não quer dizer que eles sejam intérpretes, eles precisam de uma formação específica para isso, né? E essa experiência é muito semelhante à nossa vivência enquanto surdos que crescemos também fazendo traduções e interpretações. Eu lembro que quando eu assistia os filmes, eu me sentia muito estimulada a fazer leituras em português. Nasci surda, e nunca alguém disse, você é surda, você não terá possibilidades no seu futuro. Eu sempre fui muito incentivada, então fiz muita oralização, com o tempo eu fui fazendo muitas leituras. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, quando a gente tinha os desenhos da Disney, os filmes da Disney, eu tinha que me apropriar da história a partir das legendas, né? Então, isso também foi um motivador para
para conhecer mais a leitura, para poder me aperfeiçoar nisso. Então, na escola, aonde a gente não, ali tinha um grupo específico que era de ouvintes e que liam e escreviam, né? E eu fui viver dentro dessa escola inclusiva. E aí eu estudava pela manhã nessa escola inclusiva e à tarde eu ia para uma escola onde eu aprendia em língua de sinais, enfim. O que eu percebi nesse momento é que nessa escola inclusiva eu me sentia muito sozinha, era ruim, eu não me sentia bem lá. Então eu pedi para a família que eu não queria mais ficar naquela escola de ouvintes, eu queria ficar naquela escola de surdos. E essa escola, eles tinham os alunos da minha idade, as crianças da minha idade, tinham dificuldades com a leitura e a escrita. E eu passei a ajudá-los, porque eu entendia português escrito. Então, eu fui tradutora e intérprete dos meus professores na escola de surdos, ajudei os meus colegas. Então, eu lembro que eu estudei, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu comecei, então, a trabalhar, comecei a fazer ofícios dentro da escola, eu trabalhava dentro da secretaria, e então eu passei a fazer ofícios, enfim, gostava dessas produções escritas, e eu tive muita experiência, adquiri muita experiência aí, juntamente com esse conhecimento que eu tinha, pensamos, então, na fundação da FENES, aí fundamos a FENES, e os surdos me procuravam muito para escrever cartas para suas famílias, para ir junto no psicólogo, para me interpretar para eles. Então, eu fazia muitas interpretações. Eu lembro que tinha uns 200 surdos, mais ou menos, que eu tive que interpretar, que eu acompanhei em consultas médicas. E aí o médico falava oralmente, e aí eu traduzia para o surdo. Isso foi, acho que uns anos depois, os psicólogos começaram, então, a fazer solicitações a mim para que eu pudesse interpretar, e aí, só que no decorrer do tempo disseram, não pode ser assim, né, tem que ser um atendimento direto, enfim, eu também não me sentia muito bem, né, porque existe a questão que a gente ajuda, a gente acompanha, a gente interpreta, mas os profissionais que fazem atendimento ao público precisam fazer esse curso, precisam estar habilitados a atender os surdos. Também trabalhava na biblioteca e eu tinha muitos documentos que a gente fazia. Eu aprendi muito também nesse processo de vida profissional. Quando foi fechada a biblioteca, então eu voltei para a escola, e a escola era bilíngue, né, então tinha muito material que a gente poderia passar o texto para a língua de sinais, então eu passei a fazer isso também, né, então isso foi por 7 anos, né, daí 7 anos depois a escola fechou, então eu fui para a Universidade Federal de Santa Catarina, para a UFSC, onde eu fiz o meu doutorado, né, e aí eu tive muitos contatos com tradutores e intérpretes, e fiz eventos também, pensando sobre dentro da própria UFSC, né, pensando em vários profissionais, juntamente com a Silvana, então fiz várias interpretações em encontros internacionais realizados em Florianópolis. Então, esse meu trabalho com tradução e interpretação, a gente também teve outras experiências, né, com Librastátil, esses feedbacks eram importantes para a gente, né, a gente poder organizar o trabalho, então era escrito em português, também os trabalhos que a gente faz
né, de obras que eram feitas em português e passar para Libras. Isso também foi um trabalho que eu fiz bastante, e isso foi muito importante, né, porque isso também trouxe motivação a outros surdos. Antes quando eu era bolsista no meu doutorado, eu viajei para... Era parte da exigência, eu fui a Gallaudet, e na universidade eu fiquei por um ano lá, fiz curso de tradução e interpretação lá, e tinha um professor na NDA, que era da tradução e interpretação, que falou sobre cursos, né, para tradutores e intérpretes surdos, enfim, e também curso para língua de sinais tátil, então, vários trabalhos e tinha todas as questões éticas, enfim, então a gente fez uma formação breve nesse período, né, de um ano, e eu voltei para continuar a minha docência no Letras Libras. E eu continuei fazendo as traduções dos textos das aulas, né? Então é diferente, você não está interpretando, você está traduzindo, né? Então a Silvana, por decisão, assim, né, num consenso, ela pediu para que eu pudesse estar junto com ela, e nesse momento ela falou: eu não consigo fazer o classificador desta frase, não consigo fazer o classificador disso, eu não sei como fazer isso. E pediu para que eu pudesse ficar de espelho para ela. Então, tinha alguém que estava falando, a Silvana estava à frente da câmera, e eu estava de espelho. Eu estava em frente à câmera e a Silvana estava como espelho para mim, me mostrando aonde que eu deveria sinalizar. Então, os surdos, quando viram, disseram assim: nossa, perfeito, o surdo pode interpretar as pessoas falantes. Por que que nós decidimos fazer dessa forma? Porque isso foi uma forma também de incentivar os surdos, que eles pudessem acreditar nos seus potenciais. Então, isso foi um momento importante, um momento não só de reconhecimento que nós, surdos, poderíamos também ser tradutores, como podemos ser o que quisermos em qualquer situação. Então, quando eu estava, eu me reportando a minha história agora, me lembrando da sala de aula, quando eu ajudei meus colegas, o quanto que eu fazia traduções, o quanto eu ia com os surdos, então há uma história por trás da minha formação. Eu tenho uma formação de vivência, de experiência. Então, quando a gente trabalha no ensino do Letras Libras, no bacharelado, ou tanto no ensino, a Universidade Federal de Santa Catarina nos deu essa oportunidade de mostrarmos que nós também podíamos ser tradutores. Então, quando fizemos esta parceria, vamos interpretar as provas, vamos, né? Então, isso foram conquistas porque a gente vai fazendo esse movimento. É um movimento pequeno que vai crescendo e ele só tende a trazer oportunidades para nós. Então, para mim é ótimo quando eu fico muito feliz, sabe? Eu trabalho, eu me sinto realizada dentro do meu trabalho, e eu estou fazendo também Letras Libras, e eu também quero ter uma certificação, uma formação de reconhecimento por todo o conhecimento que eu tenho até enquanto experiência de vida, né? As pessoas dizem assim: mas tu não pode ser aluna, tu também é professora, mas eu queria muito também, né, fazer o Letras Libras, e porque a gente também tem que aprender, a gente também tem muitas coisas para aprender. Eu acho que eu vou fazer um mestrado, alguma coisa voltada para isso. Então, essa formação
que eu tenho, né, da minha infância, e que me trouxe essas experiências, né, e o quanto que hoje isso também reflete na minha forma de trabalhar, na minha metodologia, na forma como eu ensino, né, eu tenho certeza que isso forma profissionais muito qualificados e muito conscientes do seu trabalho, e quando são tradutores e intérpretes surdos, a gente se reconhece, a gente percebe, há uma intimidade muito grande quando a gente conversa sobre o assunto, porque são vivências muito parecidas, né? Então a gente é um trabalho perfeito. Eu acho que nós temos a nossa habilidade e conhecimento em português e a gente tem que aproveitar isso. Nossa, muito importante essa sua experiência, né, essa trajetória, esses sentimentos, né, que a gente acaba percebendo que a gente precisa sempre se aprofundar. E não só ficar na segunda língua, né, o português. E você, Mariana, como tradutora e intérprete, né, a gente vê qual seria esse impacto, qual o teu impacto, assim, como você se sente? Então, antes, né, eu até trouxe isso de forma sucinta na minha fala, uma questão de estar ali convivendo, estar em alguns espaços, ajudando alguns amigos surdos, a qual isso me satisfazia bastante, por me sentir parte daquilo, me sentir parte desse movimento, esse reconhecimento para nós surdos, o quanto eu percebi o quanto isso era importante, e muito trabalho voluntário ali no apoio. Então, e tem outro lado também, que algumas questões, por exemplo, que já aconteceu nas faculdades, nos TCCs, por exemplo, né? Tem as monografias, e aí, tanto monografias quanto TCCs, o quanto difícil, o quanto tinha essas questões estruturais da própria língua, a questão da escrita, né? Tanto para o ouvinte, né, que também tinha essa questão, essa necessidade das correções, quanto para o sujeito surdo também, esse posicionamento de que a gente tinha que fazer esses trabalhos, o quanto era necessário. E, como eu disse, eu fazia isso, às vezes nem percebia, né? A minha profissão realmente é como assistente social, né? É fazer parte da FENEIS, fazer parte da associação, fazer parte da Federação Desportiva também dos Surdos, a qual eu permaneço, faço parte, e a gente não parou, e já faz um bom tempo isso, né? Continuo participando e trabalhando junto com esses movimentos. E isso faz com que a gente tenha, então, essa percepção e a prática também do processo ali do tradutório. Um impacto que eu posso trazer é o quanto isso, ele me agregou, até na minha prática profissional, o quanto me melhorou profissionalmente. Sem isso, eu não teria experiência, eu acho que ia ser impossível eu conseguir, né, compartilhar, e eu conseguir também relacionar isso aos trabalhos. Eu percebo bastante os ouvintes, né, que são intérpretes, que fazem apenas os cursos, recebem seu certificado, ou, né, e às vezes tem Prolibras, mas vão trabalhar em suas áreas, mas não convive com o movimento surdo, com a comunidade, né? E aí, às vezes, eu fico percebendo que a sinalização acaba tendo um prejuízo, não tem uma certa clareza. Agora, quando os intérpretes ouvintes, né, eles participam, eles articulam com o movimento e a comunidade surda, o quanto a destreza deles enquanto as escolhas de língua de sinais, ela é fluida, ela realmente tem uma qualidade de compreensão mais clara. Por exemplo, eu sei a língua, né, língua de sinais universal, né, eu conheço, e aí eu faço, né, viajo e vou estar em alguns locais e às vezes eu nem preciso, né, né, em relação de ter esses contatos, de conseguir fazer o processo de me comunicar, né, até porque, mas claro que tem questões que eu não me sinto muito segura, dependente do lugar onde eu estou, né? Mas quando a gente fala da língua portuguesa, isso para mim causa uma certa segurança. A língua universal, dependendo do espaço, não, até porque eu não tenho tanto contato assim nesses locais ou com essa língua,
mas participar do movimento, o quanto é importante estar parte da diretoria, trabalhar como voluntário em alguns momentos, ser participante, estar ali para observar, isso sim é muito importante. Fazer parte, conviver, né? A língua de sinais é uma língua viva, né? E isso é o quanto é importante estar trabalhando. E eu percebi o quanto isso causou grandes impactos na minha vida, tanto na minha profissão, né, como assistente social, quanto fazer parte da comunidade e os movimentos surdos. Melhora minha autoestima, meu desenvolvimento, em grandes áreas, isso para mim foi muito benéfico. E a gente sabe, né, tem essas questões dos movimentos dos intérpretes, a questão dos ouvintes, e às vezes tem o pessoal tem uma certa vergonha, às vezes, de se inteirar, tanto os surdos como os ouvintes, mas não, a gente tem que estar lá, tem que fazer parte, se fazer presente nos dois espaços, né, tanto quanto os ouvintes, quanto os surdos, e ter esse processo de relação, quanto importante isso é. É realmente isso, é muito importante a gente estar presente nas associações utilizando a língua de sinais, né? E esse tradutor surdo também ter esse contato para poder desenvolver. Ana Regina, meu Deus do céu, veja, né, o impacto que você tem. Nossa, dá para escolher como você se sente em relação a tudo isso? Eu acredito que minhas ações impactaram realmente, né? Eu acho que todo o trabalho que no campo da atuação, da tradução e interpretação, a gente não tinha um nome para isso, né? Eu não sabia, eu sabia como eram as atuações, mas não que havia um nome para isso, né? Que nome é para isso? Eu nunca pensei que isso, durante a minha infância, eu sabia as palavras, relacionava elas com aquilo que eu via, enfim, e hoje, no campo da atuação do tradutor-intérprete, quando eu retomo alguns textos, eu digo, olha, que interessante, você tem uma base teórica, como isso elucida, sabe? Como isso te ajuda a compreender que tudo, todas as tuas ações, todas as tuas vivências existem termos, existem definições, existem conceitos, e aí, a partir disso também se convenciona sinais, né, o quanto que isso vai aparecendo no nosso... e isso é um impacto muito importante dentro da comunidade surda, né? O trabalho de gravação também é um trabalho que vem sendo amplamente utilizado, né? Qual é o público-alvo? Para quem, quando você vai interpretar, para quem que você vai interpretar? Quem são essas pessoas? São pessoas que sabem língua de sinais, são pessoas que não sabem língua de sinais. Quando você vai gravar, você já pensa também que público é esse, né? E aí você vê algumas pessoas utilizando o português sinalizado. Eu sei que há alguma coisa errada na forma como a gente sinaliza, e aí quando a gente vai interpretar no vídeo, por que a gente faz uso do português sinalizado? Então isso também é uma aprendizagem, porque a gente fica muito presa ali ao que está escrito, e aí vem a ideia das glosas, né? Aí depois vem, eu juntamente com o Nelson, pensando nas estratégias de como melhorar a sinalização em um vídeo e que isso possa ser reproduzido, ou você ter um espelho, né? O quanto que isso te ajuda não só em conhecimento, mas como aperfeiçoamento também da técnica de tradução e interpretação, porque muitas coisas vão mudando, muitos conceitos também mudam, né? Existem nomes para as nossas atuações, existem registros na área de tradução e interpretação sobre como a forma como nós atuamos. Dentro do Letras Libras tem muitos conceitos que são trazidos. Aí a gente fala do tradutor, né, o tradutor artístico, e aí temos a Ronice traz o termo tradutor, e aí a gente começa a discutir, bom, vamos pensar no conceito, né, da tradução artística, da tradução, e aí você começa também a ser um avaliador desses profissionais, né? Você poder trazer o seu comentário, a sua reflexão, a sua avaliação sobre determinado trabalho,
né? Quanto mais conhecimento você tem, mais você pode contribuir para que as pessoas tragam, porque não é só uma experiência de vida, como eu trouxe aqui, é toda uma formação também para isso, né? E esse é um momento de impacto que, na verdade, tudo isso que teve uma história, um começo, um movimento, ele reflete hoje no que a Mariana traz. Quando a gente fala da literatura, quando a gente fala da questão semântica, quando a gente fala das metáforas, então tudo isso são, quando você traduz, quando você traz isso para a língua de sinais, e aí no meu doutorado foi a minha tese sobre a descrição imagética, né, eu acho que isso impactou bastante. Importante você falar agora sobre isso, onde eu fiquei de queixo caído. Realmente é muito importante a gente falar sobre isso. Você, Mariana, como você falou sobre os movimentos surdos, o que você acha, né? É importante participar desses movimentos surdos, tanto os tradutores, intérpretes, ouvintes, como surdos? O que a Ana Regina traz é muito importante, com certeza, e é uma atenção, algo que tem que ser divulgado e mostrado nesse processo sobre o movimento, né? A gente está falando agora do mês de setembro azul, um movimento especial para a comunidade surda, né? E é um registro, um marco histórico, né? Para a gente falar sobre a relação dos surdos aqui no Brasil. Também trazer, também nós temos o Dia do Intérprete também que vai vir, que também faz parte do mês de setembro. Então nós temos muitas datas comemorativas dentro deste mês. E aí a gente traz o quanto importante, né, o intérprete está ali relacionado com a comunidade surda tanto, e a importância do intérprete surdo também. Na UniBA, a relação, desculpa, junto com os intérpretes, tinha um movimento onde a gente estava falando sobre questões de interpretação, e aí tinha a intérprete Ana, e ela trazia, então, isso foi em Santa Catarina, se eu não me engano, e ela trouxe de uma forma sucinta também, eu acho que a tese do mestrado, a dissertação do mestrado dela, sobre a participação dos intérpretes, né, os intérpretes atuantes que estão também na área da educação, né, nos movimentos de escola bilíngue. Então, eu trazia algumas questões dessa caminhada de união, aonde o quanto importante era falar sobre isso. Então, nesse dia a qual eu estava, e eu vi a palestra dela, ela trouxe, então, essas questões, voltei para casa, fiquei pensando o quanto é importante a gente trazer essas questões políticas, né, esses movimentos, e trabalhar isso. Fiquei pensando como é que era isso aqui, né, não só na questão da tradução da oralidade, mas também na questão da escrita, também na questão da língua de sinais, né? A gente está falando sobre relação de ofícios, de textos, ali, como foi dito, a relação também das gravações. Então, o quanto isso é importante, e divulgar, trazer essas questões de informação. E quando a gente vê uma fala, a gente registra isso, traz isso como registro, porque senão, se não tivesse lá, a gente também não estaria, quem não está presente não está sabendo de como é que funciona, detalha todas essas questões. O surdo, dentro desse movimento, e pensando num processo de liderança, tem um papel tão importante também, quanto o surdo fazendo parte do movimento, o surdo tradutor, dentro da relação de TIOS, de intérprete de língua de sinais. Então, e isso traz um duplo reconhecimento também para ambas profissões e uma relação de melhoria, pois os dois teriam que andar, né, concomitantemente, tanto no processo
da fala, quanto à qualidade da sinalização. Os ouvintes, a comunidade, os ouvintes que não participam da comunidade, que ficam acompanhando de uma forma a sinalização como um português sinalizado, é complicado, porque a gente sabe o quanto é uma língua viva, e o quanto a gente tem esses movimentos de novos sinais. E onde é que ensina isso? Onde é que sai esse movimento? Dentro da comunidade surda. Então, o quanto é importante estar articulando e fazer parte dessa comunidade surda, até por uma aquisição linguística, um processo de aprendizado. E isso é uma luta constante, um movimento de união que tem que ser um processo forte, de uma questão social, e a gente não fala só da comunidade surda, a gente fala da comunidade LGBT, comunidade negra, dentro dos próprios espaços da comunidade surda. A gente também está trazendo a relação dos esportes. Esse espaço é um espaço que eu aprendi bastante nesse processo, por exemplo, da CBS, né, de informações de lá, onde a gente vê torneios fora do país, o quanto a gente percebe as culturas diferentes, como é que é o processo de verba, e isso que a gente vem aprender e que me trouxe um conhecimento onde que hoje eu posso também estar ajudando outras pessoas a fazer projetos, a ver mostrar o quanto isso é importante, o quanto a gente tem que desenvolver esse processo. A gente tem que trabalhar em prol a isso, num pensamento geral enquanto sociedade. Importante, tudo isso muito importante. Ana Regina, você gostaria de complementar? Sim. A primeira coisa que é importante a gente trazer aqui é perguntar: você é ouvinte? Você tem contato com surdos? Você participa dos movimentos? Se não tem contato, se não participa, ele não tem como adquirir essas peculiaridades da língua de sinais. Não tem. Isso é algo que está ali na convivência, e isso já tem sido debatido e discutido por muitas vezes. Aquela questão de cheiro surdo, de estar junto, de estar íntimo, de estar próximo, é isso que faz todo o diferencial no seu trabalho. Então, eu tenho contato com um ou outro. Ok, isso é legal, mas é importante que para você ter um vocabulário diversificado, se você tem mestrado, se você tem doutorado, né? E isso o intérprete, às vezes, assim, eu vou interpretar um mestrado, eu tenho mestrado e vou interpretar uma pessoa que está fazendo um doutorado, por exemplo. Como que eu vou interpretar alguém que está acima, numa propriedade linguística acima, né? Então, eu sempre pergunto assim, qual é a sua formação? Você tem formação para participar porque assim, você participa dos movimentos, isso é importante a gente perguntar, por que está perguntando? Mas o que é isso? É uma arrogância você me perguntar qual é a minha formação, mas eu preciso saber, porque isso, para você evoluir, você tem que estar junto você tem que estar no mesmo patamar linguístico, no mesmo patamar cognitivo, né? Eu não quero prejuízos ao meu nome, à minha sinalização, eu não quero um intérprete que não vai me traduzir adequadamente. Eu me preocupo muito, sim, com quem vai me interpretar. Mas eu estou fazendo bacharelado. Ok, você está fazendo bacharelado, você sabe, mas tem muitos surdos que ficam prejudicados pela falta desse convívio, de estar junto no movimento, de estar junto com a comunidade surda, porque só a formação não basta, é uma formação também é um processo de confiança, porque os surdos têm, sim, essa questão de confiar mais naquele profissional, por mais que a legislação diga, você precisa ter acessibilidade nos ambientes, você precisa ter uma formação, você precisa ter um tradutor, intérprete nesses espaços. Aí chega uma pessoa e diz assim, aí eu começo a sinalizar, e a pessoa, só um pouquinho, espera um pouquinho, eu não estou entendendo. Não, para tudo. Você se titulou intérprete, você está recebendo por isso? Então, eu preciso
fazer com que eles tenham consciência. Cadê a consciência do papel do tradutor-intérprete? Cadê a consciência? Isso não é o surdo que vai trazer essa formação, a pessoa vai buscar essa formação junto na comunidade surda. Isso não é meu papel. Eu não tenho que esperar o intérprete no tempo dele, né? Então, quando ele está aqui, quando ele está no meio da comunidade, ele aprende junto. A gente aprende muita coisa e o intérprete também aprende, porque se ele não está lá, ele fica muito distante. Ele não consegue acompanhar. Mas assim, o surdo não sabe ler, aí fazem discurso, o surdo não sabe sinalizar. Mas que discurso é esse? Quem é essa pessoa que está falando sobre isso? É uma pessoa que está lá no meio da comunidade, que está nos movimentos, para fazer esse discurso? Então, eu penso que é importante, sim, os intérpretes estarem dentro dos movimentos surdos. E eu tenho que agradecer a Febrapios, porque a Febrapios tem trazido cada vez mais essas questões, essas discussões, e que não tinha. Dentro do GT Libras, não tinha surdos. Agora temos surdos. Essa é a oportunidade que estamos trazendo agora, nesse momento da pandemia, estamos trazendo lives onde surdos e intérpretes têm que estar colados, juntos. As associações de intérpretes precisam estar, sim, inseridos nos movimentos surdos. Eu amo o surdo, mas nunca estou lá no movimento quando o surdo precisa, quando o surdo quer trazer discussões importantes, relevantes, os intérpretes não estão lá. O surdo é um cliente e ele tem direito à acessibilidade, mas uma acessibilidade adequada, de qualidade. Então, toda vez que a gente discute sobre o tradutor-intérprete, não podemos, obviamente, temos que ter a humildade de reconhecer quando a pessoa está começando, mas a gente não tem que aguentar uma pessoa que se diz profissional, que está ali recebendo seu salário, e a gente tem que aceitar o que nos dão, o que nos é oferecido? Não. Acho que é isso que a gente tem que discutir, que esse profissional, se ele está trabalhando, se ele está fazendo a interpretação, seja lá de forma oral, sinalizada, ou fazendo vibrastátil, enfim, ele tem o surdo como cliente e é obrigação dele ter qualidade na hora de trabalhar com esse surdo. Eu sei que existe a língua de sinais como língua 2 para quem é ouvinte, língua portuguesa como segunda língua para quem é surdo, mas é uma forma de conhecimento também. Então, né, como vocês já haviam falado, eu gostaria de saber, assim, o que vocês acham desses conhecimentos dos surdos em relação a esse compreendimento, assim, como que vocês se sentem em relação a isso, quando não consegue traduzir exatamente o que a gente fala, quando a gente percebe que o surdo ele é muito mais desenvolvido com o tradutor e intérprete. Então, hoje, né, dia 23, Dia Mundial da Língua de Sinais, a WFD, ela propõe, né, campanhas em relação a isso, né? Então, qual a opinião de vocês com relação a esses tradutores e intérpretes, e esse tema também refletindo sobre os direitos dos surdos, os direitos humanos dos surdos? Então, realmente, né, hoje é uma data especial, onde a WFD traz para nós, né, a Federação Mundial dos Surdos, né, esse reconhecimento da língua de sinais, o quanto isso é importante, e a qual o surdo tem esse direito linguístico. E eu analisando, então, todas essas questões que vem trazido, por exemplo, quando o nenê nasce surdo, tem toda uma influência, as recomendações clínicas, aonde a gente é levado para fono, é trabalhada a oralização, e isso a gente tem que pensar que passou, não que passou, mas que isso existe, mas que a gente tem que lutar contra isso, né, para valorizar principalmente a língua de sinais. Né, ela é uma língua equiparada à língua oral, ela tem toda a sua estrutura e reconhecimento linguístico. A questão da tradução, do guia intérprete,
seja ele a forma de trabalho, mas a gente é um trabalho coletivo, com práticas que todas incluem o processo aonde a valorização da língua de sinais. E quando isso não ocorre, a gente percebe que cada vez mais o processo clínico vai aumentando, e isso vai com que a gente acabe sendo dominado, mais ou menos, vamos dizer assim, e a gente tem uma opressão ouvintista. Então, vai haver então essa influência sobre os implantes, o uso de aparelhos, e ok. Então, desculpa, tinha travado. Então, quando a gente traz essa questão, a vivência de cada um, quando a gente não tem a questão da língua de sinais, a gente não adquire o processo de linguagem, o processo da língua, vai haver barreiras para o aprendizado, para o desenvolvimento. E aí a gente fala, então, dessas relações, né? A gente vai deixar que a comunidade surda, então, diminua enquanto reconhecimento linguístico, e vocês acham que o processo do tradutor-intérprete vai continuar crescendo o profissionalismo nessa área? Não. O tradutor-intérprete, seja ele ouvinte ou surdo, ele precisa da língua de sinais. Isso é necessário para ele, né? A língua de sinais se faz sozinho? Não, ele também precisa do intérprete. Então, é um movimento que acontece simultaneamente. Aí a gente pensa assim, o quanto importante é o nosso trabalho, as nossas práticas, é importante ser remunerado por isso. Mas também é importante lembrar que a gente tem que dedicar um tempo para participar dessa comunidade, estar nesses movimentos. E se isso não acontece, o intérprete não estando dentro desses espaços, o que você acha que vai acontecer? Como é que vai ser o processo de prática dele? Como é que vai ser o processo de aprendizado dele? Então, a gente percebe que isso é algo que a gente tem que trabalhar nos dois ambientes, né? Um fazendo parte do outro, as associações, né? Visite as associações, participe, né? Apoie. Isso é bastante necessário. E existem vários espaços onde você pode estar trabalhando. A gente sabe que em alguns lugares cada vez mais vem diminuindo as associações em virtude dessa influência clínica. A gente tem que pensar, né? O objetivo é esse, são os movimentos. E o ouvinte, o surdo, eles caminham junto, enquanto a gente pensa na prosperidade da comunidade surda, na língua de sinais. Né? E isso a gente tem que estar fazendo esse enfrentamento junto às instâncias governamentais, junto tanto município quanto estaduais, federais, reivindicando as escolas bilíngues, reivindicando a acessibilidade na área da saúde, na parte jurídica, na questão cultural, nos shows, no cinema, pois isso também faz parte do nosso direito, isso faz parte da nossa vivência, e por que a gente vai ter que aceitar essas barreiras, essas limitações? Não, a gente tem que trabalhar a prol isso, a prol desenvolvimento, assim quanto o nosso direito de espaço com acessibilidade de livros, enquanto ao profissional intérprete de Libras estar nesses ambientes. Não é algo que se caminha separado. A Ana Regina trouxe também, tem ali os alunos que fazem mestrado, doutorado, surdos, e como é que a gente vai trabalhar com um intérprete que não conhece essas questões acadêmicas, ele não compreende esse espaço onde há uma linguagem muito específica dentro da academia. Então, sim, são desafios que temos que enfrentar nesses espaços.
E é um trabalho coletivo, lembrar que isso é um trabalho coletivo, não é individual. Cada um não está defendendo o seu. Nós temos que defender um pensamento coletivo, até porque assim a força se torna maior. A gente fala do Dia Mundial da Língua de Sinais, então lembramos que é um dia a se defender com força, com todos que trabalham a prol desse objetivo. Ele é algo ativo, sim, está aí, mas a gente percebe que vem diminuindo em alguns espaços, né, essa participação. Domingo agora vai inaugurar, então, a Associação de Intérpretes aqui de Pernambuco. Até agora nós não tínhamos. A gente sente um movimento, a gente tem uma história de tentativas, de algumas tentativas, mas infelizmente a gente não estava conseguindo. E agora a gente tem. Né, a gente consegue esse trabalho junto. Ana Regina ainda trouxe a cara, já funcionou. Aí a Mariana então diz: não, nós estamos ainda divulgando, mas vai ser domingo agora. Então, é preciso surdos dentro da associação. Então, a associação, então, né, tá aí, vai abrir o quanto importante é vocês estarem participando e os surdos também fazerem partes desse espaço da associação. Então, Ana Regina, você quer fazer alguma colocação em relação à WFD? Sim, eu lembro que quando falaram do dia, hoje, né, é o Dia Mundial da Língua de Sinais, é importante dizer que quando essas datas elas são oficializadas, né, ela foi oficializada pela ONU em Nova York, houve a adesão de vários países com relação a isso, né, então é um projeto da WFD. Caiu aqui. Então, foi um projeto da WFD, e o único país da América do Sul que aceitou, que fez essa adesão, e que participou juntamente da comissão. Então, quando foi eleito o Dia Mundial da Língua de Sinais, nós estávamos lá presentes, envolvidos, enfim. Então, o meu país estava lá, né? E aí, e tem países que não têm a lei de língua de sinais, né? Então, agora, com essa inclinação da ONU, né, em defender o Dia Nacional, o Dia Mundial das Línguas de Sinais, então, agora é o momento dos países também fazerem o seu movimento e de criarem uma lei que reconheça e que oficialize a língua de sinais em seus países, né? Porque o nosso país é o único da América do Sul, porque os outros países não têm, né? Então, a ONU, quando reconhece isso e traz isso, então, isso também é uma forma de se fortalecer em cima desta valorização. E é uma forma também do mundo inteiro trazer visibilidade para a língua de sinais, né? De reconhecer que se essa criança nasceu surda, ela tem direito à língua de sinais. Ela tem direito, não é só porque ela é surda, não, é um direito dela ter língua de sinais, ter a língua de sinais como uma língua também. E quando a gente fala do Dia Mundial da Língua de Sinais, quem ajudou, então? Qual é o objetivo, né, de reconhecer a língua de sinais, o Dia Mundial, a Libras? Quem é que quando a gente traz isso, esse reconhecimento internacional, e agora nós temos a língua de sinais no Brasil, a gente tem que trazer a ideia de que a língua de sinais ela tem que ser componente curricular dentro das escolas. E não é só nas escolas de surdos, a gente fala das escolas ouvintes também, né? O professor que é ouvinte, o professor que é surdo, que vai trabalhar na escola de ouvintes, o professor surdo, ele vai para ensinar língua de sinais, mas ele precisa que essas crianças também tenham acesso à língua de sinais, os professores daquela escola. Então, cada vez mais, a gente defende que língua de sinais tem que estar presente em todas as escolas. Né? E por que não? O tradutor intérprete pode ensinar? Pode, desde que ele tenha uma formação para isso. A gente não está defendendo aqui que sejam somente surdos, mas que
a gente tenha esse espaço, que a gente possa adquirir, confirmar ter um espaço de confirmação da língua de sinais, e isso muito, também a gente tem que pensar nas associações, o quanto elas podem também proporcionar esses cursos, essas formações, né, porque a gente tem que pensar em tudo, né, a gente tem que pensar nas possibilidades que todas as instituições, entidades, enfim, podem estar representando, estar discutindo isso sobre a inclusão da língua de sinais dentro das escolas, né, e não somente na escola de surdos. E pensar que, assim como a língua portuguesa, a língua de sinais também é uma língua de uso, né? Quando uma criança que nasce num país estrangeiro, né, e ela consegue tanto a sua língua materna quanto a sua língua de convívio, ela consegue ter contato com essas duas línguas. E por que não no Brasil? Por que não que uma criança que nasce ouvinte não possa aprender também língua de sinais? Né? Por que não? Eu acho que esse é um movimento que a gente tem que fazer, que as associações têm que fazer, e as pessoas sempre me perguntam qual é o sinal disso, qual é o sinal daquilo, qual é o sinal daquele outro. Eu não respondo mais. Quando eu não peço, eu não pergunto qual é a palavra em português, o que é essa palavra em português? Eu sempre eu pesquiso, eu procuro, eu acho que está na hora também das pessoas se movimentarem, vão pesquisar, vão procurar, vão conviver nos movimentos surdos, conviver na comunidade surda. Ai, eu não gosto, não quero, porque os surdos, os surdos se prolongam demais quando eles estão falando. Bom, mas tu quer ser tradutor-intérprete? Tu quer ser um intérprete? Olha, tu precisa ter esse conhecimento, tu precisa entender da história de cada um, não é simplesmente, se tu não acha que não tem que interpretar, que, eu acho que o surdo se prolonga demais, então tu não está no espaço, tu não está na profissão certa. Todos nós, intérpretes, a gente vê os intérpretes sendo voluntários na igreja, a gente vê intérpretes sendo voluntários em determinados espaços, e aí a gente não tem intérpretes voluntários dentro da Associação de Surdos, dentro da Federação de Surdos. Por que não? E aí aí a gente pensa, por que o trabalho do intérprete tem que estar relacionado com os movimentos surdos? Pela importância dessa aquisição de vocabulário. Eu tinha outras coisas também para falar e esqueci, mas a gente pensa, a língua de sinais, assim, as pessoas às vezes olham, aquele intérprete parece um surdo. Ele parece um surdo sinalizando. Por quê? Porque ele convive, ele está no meio, porque a aquisição dele é tão profunda que, assim, ele é uma pessoa, um sinalizante nato, né? Assim, olha só, eu vou te fazer uma pergunta sobre um sinal. Disse, bom, olha só, eu sou surda, né? Eu estou em sala de aula, então, assim, a pessoa vem, me importuna, me pergunta o sinal de alguma coisa, e essa relação com a língua de sinais? A lei fala que a língua de sinais, os surdos se movimentaram para ter a língua de sinais, nós temos, e ainda assim as pessoas perguntam, mas precisa ter língua de sinais? A língua de sinais é uma língua reconhecida no país? Intérpretes que ainda desconhecem essa temática. O que é isso? Que sistema é esse? Se a gente vai ver, tem várias universidades ou, né, várias escolas que ainda oportunizam provas sem intérpretes. Vai querer fazer o mestrado, não tem intérprete. Cadê a acessibilidade? Cadê a acessibilidade e inclusão? Aí as pessoas perguntam, qual é a lei da acessibilidade e inclusão? Vai pesquisar. Você quer ser um profissional? Você está realmente preocupado, interessado na área? Existe um sistema que defende o uso da língua de sinais, e isso é o momento de ser discutido sobre, se a gente está falando de acessibilidade, inclusão, e essas questões de legenda na televisão, enfim, de vários aspectos da acessibilidade e inclusão, a gente percebe, assim, as pessoas escolhendo, né, em que querem trabalhar, no que vão trabalhar, naquilo que é mais confortável para elas. Isso não é o caminho. O caminho é, se a gente está falando aqui
do Dia Internacional da Língua de Sinais, Dia Mundial da Língua de Sinais, a gente está falando de um direito linguístico que os surdos de todos os países têm, e esse é o nosso papel, de fazer valer esses direitos, de a pessoa se titular, intérprete ou se titular bilíngue. Bom, o que é ser bilíngue? Ou você é bilíngue, ou você é monolíngue. Você quer ser tradutor e intérprete, você precisa saber português, se a gente está falando aí do tradutor e intérprete surdo. Você precisa ter um conhecimento em ambas as línguas para se titular bilíngue, né? E a mesma coisa a gente também tem que cobrar de quem é ouvinte, né? Se você quer ser bilíngue, realmente, efetivamente bilíngue, aceite que você precisa estar no lugar onde os surdos estão. Não é um sacrifício. Se você gosta dessa profissão, você tem que estar lá. Você quer ser um tradutor e intérprete, você tem que estar lá. Muito obrigada. Agora a gente vai aguardar um pouquinho. Tudo que vocês falaram, né? Agradecer, por favor. A todas as pessoas, por gentileza, reflitam o que a gente falou sobre hoje, as questões dos cursos, né? A questão do conhecimento, as explicações da Ana Regina, também a sua experiência, muito obrigada nesse momento. A Febrapius agradece também a Alessandra, a Juliana, a Cristina, agradecer as 3 intérpretes, também agradecer o grupo de trabalho, que a gente tem o Marcelo, agradecer todas as pessoas também presentes hoje que assistiram conosco. Não temos mais perguntas, vamos fechar. Queria agradecer também, e também falar para vocês que estamos aqui também no Instagram, e a Febrapius agradece a todos. Muito obrigada a Mariana, a Ana Regina, obrigada.